Você vai fazer Enem esse ano e não sabe nem por onde começar, não sabe começar a sua introdução, não sabe fazer um desenvolvimento e muito menos uma proposta de intervenção? Eu sou a Alana, professora de redação, e hoje eu vou te ensinar o que escrever em cada frase da redação do Enem. Com a técnica que eu vou te ensinar aqui hoje, você nunca mais vai ficar sem saber como escrever a redação. Isso porque cada frase da redação do Enem tem uma função a ser cumprida, e são essas funções que eu vou te mostrar aqui hoje. Tá, então vamos voltar um pouco e começar um pouquinho mais do início. A redação do Enem ela é dividida em 4 parágrafos. Uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. A introdução tem uma estrutura, o desenvolvimento é a mesma estrutura para os 2 desenvolvimentos, não muda, e a conclusão também tem sua própria estrutura. A diferença entre os desenvolvimentos vai ser o quê? O conteúdo. Na introdução, a gente já vai ver a introdução mais a fundo, mas na introdução a gente vai ver a tese, que são as causas do problema. Você vai apresentar 2 teses. Cada tese vai virar o argumento de um desenvolvimento, por isso que são 2. Então vamos lá para a estrutura de cada parágrafo e você vai entender isso muito melhor. A introdução é composta por 3 frases que vão ter 3 funções diferentes. A primeira frase é a abertura, como você vai iniciar o seu texto. Dentro do meu método, a forma que eu ensino para os meus alunos é iniciar o texto com um repertório. Por quê? Porque repertório é algo que é obrigatório na redação do Enem e ele serve para mostrar a sua capacidade de relacionar informações, que também é algo muito valioso para a redação do Enem. Então você já faz 2 coisas de uma vez só. É também a forma que eu acho mais fácil de começar. Por quê? Porque você pode vir com um repertório versátil que cabe na maior quantidade de temas e já introduzir ele ali. Você já veio com essa informação de casa. Diferente de se você for tentar alguma outra estratégia, que você vai precisar criar ali na hora. Então, o repertório é a forma mais fácil de começar a sua introdução. Você vai chegar com um repertório que você já trouxe na sua mente e que vai se relacionar à maior quantidade possível de temas. Quando eu digo tema, não é a frase tema que o Enem te deu, tá? Entenda tema como problemática, porque todo tema da redação do Enem, ele é um problema. Então, você vai trazer um repertório que seja relacionado a muitos problemas da sociedade. A segunda frase da introdução, ela tem 2 funções, ou ela pode ser 2 frases. Você pode escolher botar um ponto final ali no meio, como também pode escolher fazer uma frase única. As funções são parafrasear o tema apresentando o problema que existe ali. Você vai deixar claro qual é o problema daquele tema nessa segunda frase da introdução. Além disso, você também precisa relacionar com o repertório. O repertório não pode ficar solto na sua redação, ele tem que estar relacionado. Então, na introdução, você vai relacionar ele com a problemática trazida no tema. E são essas as 2 funções que você vai fazer nessa segunda frase. Apresentar a problemática e relacionar o repertório. Por que você pode fazer em frases diferentes? Porque dependendo de como você vai escrever, isso vai ficar muito grande. E se ficar muito grande, o ideal é que você bote um ponto final, conclua a ideia, né? Apresente o problema e em seguida relacione ao repertório, ou ao contrário, relacione ao repertório e em seguida apresente o problema, mas de forma que essa frase não fique muito extensa. Se você conseguir fazer essas 2 funções uma frase curta, uma frase só. Se ficar muito longo, bota um ponto entre as 2 ideias e vida que segue, não tem problema, tá? A terceira frase, ou quarta, se você tiver separado, né, as 2 anteriores, é a tese. E a tese é muito simples. A tese vai ser causas do problema. Se você for fazer 2 desenvolvimentos, você vai apontar 2 teses, porque cada tese vai se tornar o argumento do desenvolvimento. Então, se você vai fazer 2 desenvolvimentos, 2 teses. Se você vai fazer 3 desenvolvimentos, 3 teses. O ideal é você fazer 2 desenvolvimentos. Por que, Alana? Porque toda redação nota 1000 faz 2 desenvolvimentos. Nunca vi redação nota 1000 com 1 desenvolvimento nem com 3 desenvolvimentos. Pode existir? Talvez exista. A gente não tem acesso a todas as redações nota 1000, né? Só são publicadas algumas. Mas pode ser que exista sim. Porém, das publicadas, às quais eu tive acesso, nunca vi nenhuma. O ideal é o quê? Faça igual as redações nota 1000 fazem. E elas são a perfeição que você tem que seguir. Então, faça igual as redações nota 1000 fazem. As redações nota 1000 fazem 2 argumentos, faça também. Recapitulando a introdução. Repertório, apresentar a problemática e relacionar o repertório. E depois apresentar a tese, que são as causas do problema.
Para boas teses, você também pode usar argumentos que são versáteis, que também cabem na maior quantidade de temas possíveis. Como, por exemplo, ineficiência legislativa, quando as leis ou não existem, ou existem, mas não são cumpridas. Como, por exemplo, lacuna educacional, quando a educação não forma o ser humano para aquele determinado problema. Omissão governamental, quando o governo não presta assistência àquele determinado problema. Existem muitos outros argumentos versáteis. Eu estou aqui te dando 3 opções. Esses argumentos são também a tese. Não esqueça disso, tese e argumentos são a mesma coisa. Porém, na introdução você vai apontar isso como causa. Então, como vai ficar sua frase? A causa de tal problemática é isso e isso. Então, é ineficiência legislativa e omissão governamental. Ponto, acabou. Você só apresenta as causas. Quando você vai explicar essas causas? No desenvolvimento. Então, vamos entender agora a estrutura do desenvolvimento para ficar mais claro para você. A primeira frase do desenvolvimento é justamente essa retomada da tese, ou também a apresentação dos argumentos. É a mesma coisa, tá? Como é que você vai fazer? A principal causa do problema é a ineficiência legislativa, uma vez que as leis sobre tal problema existem, mas não são cumpridas na prática. Pronto, você já retomou a tese e explicou por que isso é a causa do problema. Vamos para a segunda frase, que é, mais uma vez, um repertório. Esse repertório do desenvolvimento, o ideal é que ele seja um repertório versátil, que seja relacionado à ineficiência legislativa ou ao argumento que você já escolheu trazer. Dá para você usar argumentos e repertórios combinados. Eu mesma tenho um material que tem isso para você. Prontinho. Argumentos e repertórios combinados para você usar junto na sua redação. Então, o ideal é você trazer esses dois combinados para o seu texto. Por quê? Porque dessa forma você já ganha 2 frases de brinde, você já veio com elas de casa e elas são utilizadas em qualquer tema, porque ineficiência legislativa é comum em todos os temas. Omissão governamental também é comum em todos os temas. Então você pode trazer esse conjunto aí na sua redação. Mas voltando, né? O ideal é que o seu repertório seja relacionado ao argumento. Então você já vai escolher 2 argumentos para você usar em qualquer redação que você for fazer e também já vai escolher 2 repertórios que sejam relacionados a esse argumento. A terceira frase é que você dificilmente vai conseguir trazer de casa, porque ela está mais relacionada ao tema que o Enem vai te dar. Nessa terceira frase, você vai, de fato, argumentar sobre isso. Você vai explicar por que o seu argumento é a causa do problema. Como isso acontece, por que isso acontece, quais são as consequências disso, quem são as pessoas afetadas. Tudo isso você vai explicar nessa terceira frase. O ponto mais importante da terceira frase é a consequência. Consequência é importantíssimo para o desdobramento do seu desenvolvimento. A quarta frase é a mais simples, né? Um posicionamento. Meu Deus, eu posso me posicionar? Pode sim, pode ficar tranquilo, que você não só pode, como deve se posicionar. Por quê? Porque o Enem te exige isso. A redação é dissertativa argumentativa. Você só consegue argumentar sobre algo se você se posiciona sobre isso. Então, como é que você vai fazer? Você vai se colocar no texto? Eu acho tal coisa? Não. Você vai colocar isso de uma maneira indireta. As 2 melhores formas de se posicionar são mostrando uma necessidade do problema ou mostrando uma responsabilidade, alguém responsável por esse problema. Então, as 2 melhores formas de se posicionar são: é necessário que o problema seja minimizado. Pronto, isso já é um posicionamento, você acabou o seu desenvolvimento aí. Ou também, é de responsabilidade do governo minimizar o problema. Isso também é um posicionamento, você apontou um responsável por isso. No desenvolvimento 2, você vai repetir essa mesma estrutura do desenvolvimento 1. Qual é a diferença? Você vai usar a segunda tese para construir as suas ideias. Já na conclusão, a estrutura é um pouquinho mais parecida com a da introdução. Por quê? Porque você também vai abrir a sua conclusão. Como você vai abrir essa conclusão? Existem algumas formas também, mas eu tô aqui para te apresentar as mais fáceis, para você sair desse vídeo já conseguindo fazer sua redação, tá? Então, como é que você vai fazer isso? Você vai apontar uma necessidade do problema, da mesma forma que você fez, por exemplo, no posicionamento. Só que aí você vai tomar o cuidado para que no segundo desenvolvimento você use um posicionamento diferente de como você vai começar a sua conclusão, porque eles vão estar ali muito perto. O posicionamento do segundo desenvolvimento vai ser a última frase do desenvolvimento, né? E a primeira frase da conclusão já vai ser também essa abertura. Então, elas vão estar aqui, ó, juntinhas.
Evite, faça diferente. Em um você aponta a necessidade, em outro você aponta o responsável, tá bom? Mas é a mesma linha de ideia. É necessário que o problema seja minimizado, ponto. Aí você já abriu o seu desenvolvimento. A segunda frase acaba que não é uma segunda, ela vai se desmembrando em várias, mas é a proposta de intervenção. O que você vai botar na proposta de intervenção? Lembra que a gente está falando sobre um problema, né? Na proposta de intervenção você vai solucionar ou minimizar esse problema. Como? Você vai botar uma ação que resolva ou minimize o problema, uma forma de executar essa ação, um agente que execute essa ação e um objetivo para executar essa ação, ou seja, um efeito, algo que essa ação vai melhorar na vida das pessoas. Além disso, você vai acrescentar também o detalhamento, que é um detalhe sobre um dos 4 elementos anteriores. Mas aí tem um macete que eu também vou te ensinar para facilitar a sua vida, que é o quê? Você vai se fazer perguntas. Então, por exemplo, o que deve ser feito? O que deve ser feito vai ser a sua ação. Como fazer? Vai ser a forma, o modo ou o meio de executar essa ação. Quem deve fazer? Vai ser o seu agente. Para que deve fazer? Vai ser o efeito. E o que mais eu tenho a oferecer sobre isso? Vai ser o seu detalhamento. Qual é a forma mais fácil de fazer o detalhamento? Explicando quem é o agente. Então, por exemplo, se você bota o MEC, vírgula, responsável pela educação no Brasil, vírgula, esse responsável pela educação no Brasil já é o seu detalhamento. Você explicou quem é o agente. Você pode explicar também como fazer a ação, de que forma, o efeito e o agente. Cada um desses pode ser explicado e isso vai ser o seu detalhamento. Porém, a forma mais fácil é explicando o agente. Para concluir, você pode ou não botar nada, acaba na proposta de intervenção e tá show, ou você pode retomar o repertório que foi utilizado na introdução, como dessa forma, tal repertório, né? Você vai botar lá, tal teoria de fulano de tal não vai mais ser presente no Brasil. Se fulano de tal disse algo ruim que existe na nossa realidade, né? Se você escolher um repertório que era algo ruim na sociedade, você vai botar dessa forma, tal coisa dita no repertório não vai ser mais vigente no Brasil. Ou você pode também apontar a consequência lógica disso, né? Então, por exemplo, dessa forma o problema será minimizado, dessa forma o problema será resolvido. De acordo com o que você vê aí, se a sua proposta vai minimizar o problema ou vai resolver totalmente o problema. Ou, como eu disse, você pode também não botar nada, encerrar na proposta de intervenção e tá tudo certo. E aí, tá muito mais tranquilo, tirou um peso das costas e agora sabe escrever sua redação frase por frase? Esse conteúdo é ouro que eu geralmente só trago para os meus alunos e eu tô trazendo aqui gratuitamente para você. Então se inscreve aqui no canal para você não perder esses conteúdos sobre redação, que vai sair muito mais conteúdo nos próximos meses. E também deixa o like para me ajudar. Eu tô te ajudando aqui, trazendo esse conteúdo que é do meu curso, trazendo para você gratuitamente. Então deixa o like para me ajudar, por favor, tá? Dessa forma mais pessoas vão ver o conteúdo, meu canal vai ficar mais famoso e vai me ajudar ainda mais.